a paz do Senhor, amém? Estamos aqui de novo, né? No mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. E a gente está falando sobre promessas. E falar sobre promessas, eu amo falar sobre promessas, porque quem aqui tem promessas? Se você não tem, a gente vai arranjar uma para você hoje. Porque todo mundo tem promessa. E a Bíblia tem, alguns estudiosos acham que tem 8.000 promessas, alguns acham que tem 30.000. Se são 8 ou se são 30, é muita promessa. E você pode pegar algumas para você. Amém? E eu creio que nessa noite nós vamos estar um pouco mais perto do Senhor para descobrir o que Ele tem para nós. E na primeira semana de promessas, o pastor Filipe falou sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. A segunda semana, o pastor Filipe falou sobre o filho pródigo. Quem estava aqui semana passada? Para mim foi uma palavra tremenda. Eu não estava aqui, mas eu assisti pelo YouTube. Então eu recebi também. Foi tremendo. E hoje eu queria falar com vocês como é a nossa posição, a nossa postura diante das promessas que nós recebemos. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 1. É uma palavra tão simples, mas o Senhor falou tão forte no meu coração. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos ver quem nós somos diante das promessas que nós temos. Nós vamos ouvir a história de duas pessoas aqui agora. Eu queria que você prestasse bem atenção nos detalhes. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso ao povo, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Quem estava aqui quando eu preguei sobre o medo? Pois é, está aparecendo medo aqui de novo. Foi dominado pelo medo. Versículo 13. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 18. Aguenta aí que nós já estamos acabando. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para ele transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, ou em outras versões diz, no tempo determinado. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele teve uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período do serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo.
No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel, o mesmo anjo que enviou a Zacarias. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Senhor, o Espírito Santo, virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada será impossível para Deus em todas as suas promessas. Eu sou apaixonada por esse texto. E eu vejo aqui que 2 pessoas, Zacarias e Maria, receberam promessas. Só que diante das promessas, essas 2 pessoas tiveram atitudes diferentes. Quem nós somos diante das promessas que nós temos? Qual é a sua atitude diante da promessa que você recebeu de Deus? Porque todos vocês falaram que tem promessa, sim ou não? Qual tem sido as nossas atitudes diante das promessas que nós recebemos do nosso Deus? Zacarias, ele era um homem de Deus. Aqui a Bíblia diz que ele era um sacerdote. Sacerdote era aquele que ia na presença de Deus, levar o cordeiro uma vez por ano, queimar aquele cordeiro para que o pecado do povo todo fosse perdoado. O sacerdote, ele entrava na presença de Deus para santificar as outras pessoas. Ou seja, ele conhecia Deus. Você concorda comigo? Você concorda comigo que ele conhecia, ele andava na presença de Deus? Só que assim, algo me chama a atenção, que no momento que o anjo aparece para ele, vai levar ele numa atmosfera diferente, vai dar para ele uma experiência diferente, ele tem medo. E a Bíblia diz que o coração dele se perturbou, e ele foi tomado de medo. E aí a gente vai aprender hoje qual tem sido a nossa atitude, de Zacarias ou de Maria? Quem nós temos sido diante das promessas que nós temos? Eu coloquei aqui, versículos 5 e 6, diz que Zacarias era um homem de Deus, líder da igreja, ele era um sacerdote, ele conhecia a palavra de Deus. Maria, ela era apenas uma virgem, ela era uma menina virgem. Provavelmente ela não tinha conhecimento da palavra de Deus, porque naquela época as mulheres não eram valorizadas. Naquela época as mulheres eram menosprezadas. Tanto que você vai ver na Bíblia, quando tem a multiplicação dos pães e dos peixes, tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não contavam as mulheres, elas não eram contadas, elas não eram tidas como importância na sociedade. Então Maria, ela era uma menina. Alguns estudiosos acreditam que ela tinha 16, 15 anos, quando o Espírito Santo apareceu para ela. Provavelmente, ela não tinha o conhecimento todo que Zacarias tinha por ser sacerdote, por estar na frente, por ser líder. Ela não tinha o conhecimento todo, mas Zacarias sim. E aí eu coloquei, versículo 12 diz... Capítulo 1, versículo 12, diz assim, nós vamos estudar muita palavra hoje, então aguenta aí. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. No versículo 29, a Maria tem uma atitude diferente. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida. Zacarias, ele tinha uma experiência com Deus. Ele conhecia Deus. Só que, na verdade, quando você vai ver o contexto dessa história, Zacarias não conhecia a Deus. Ele conhecia a obra de Deus. Quantos de nós estamos assim hoje? Fazendo muitas coisas na igreja, servindo em muitas áreas, ou fazendo muitas coisas para o Senhor, tal, mas você não conhece. Sabe o que Deus me falou há algum tempo atrás?
Não adianta você conhecer a obra de Deus e não conhecer o Deus da obra. Tem muitos de nós que estamos na atividade, no ativismo e na correria do nosso dia a dia. E nós conhecemos a obra de Deus. A gente está na igreja, a gente está se envolvendo, a gente quer nos dar, a gente quer servir. Mas será que nós gastamos tempo na presença de Deus, tendo intimidade com o Deus que você serve? Intimidade nos leva a níveis mais profundos. Deus estava levando Zacarias a ter uma experiência profunda com ele. Um anjo apareceu para ele. E teoricamente ele conhecia a Deus. Mas ele só conhecia a obra de Deus. Ele estava ali, no ativismo. E quando Deus leva ele numa experiência mais profunda, ele se perturba e ele fica com medo. Nós todos, eu acho que acredito que todos nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Quantas vezes nós viramos para Deus, Deus, eu quero estar mais fundo com o Senhor, eu quero ter mais intimidade, eu quero estar mais perto do Senhor. Quando Deus nos leva a estar mais perto dEle, o que a gente faz? Quando Deus nos leva a ter intimidade, experiências sobrenaturais com Ele, qual tem sido a nossa atitude? Ai, não, isso eu não quero não, eu estou com medo. E você começa a se perturbar? Ou você fala assim, não, Deus, eis-me aqui. Se eu estou com as águas nos tornozelos, eu quero ir com as águas nos lombos. Eu quero ir com as águas mais fundas. E eu quero mergulhar profundamente a ponto de não poder ouvir nada ao meu redor. Só que o Senhor, Ele quer constantemente nos levar a ter intimidade e a níveis mais profundos com Ele. E o que a gente faz? A gente tem medo. Não, aqui tá bom. E no culto todo domingo de manhã, ou todo domingo à noite, no caso da nossa igreja, eu vou no culto todo domingo à noite, tá bom. Deixa eu te perguntar. Se todo domingo eu virar para você e falar, oi, tudo bem? Cumprimentar você, dar um sorriso, falar como é que foi sua semana e tal. Eu vou conhecer você intimamente? Sim ou não? Sim ou não? Para você conhecer alguém intimamente, você precisa gastar tempo com ela. Você precisa andar com ela, você precisa conhecer, você precisa chorar com ela, você precisa se alegrar com ela, você precisa gastar tempo. Concorda comigo? Para você conhecer a Deus, não é só você vir todo domingo na igreja. Isso aqui é um plus. A sua vida com Deus tem que ser uma vida diária, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Sabe, quantas vezes nós paramos para Deus, Deus, o que o Senhor pensa a respeito disso? Qual é a sua opinião a respeito dessa situação? Isso é ter intimidade com Deus. É você perguntar a opinião dEle. Quem é casado sabe da importância de perguntar a opinião pro cônjuge, não é verdade? Ainda vou descobrir. Eu vou chegar lá. Mas quem é casado sabe dessa importância. Você sempre está perguntando qual é a sua opinião, o que você pensa a respeito disso? Porque você tem intimidade, você quer saber a respeito da opinião da pessoa. E quando você vê que algo está errado, você fala com ela, olha, eu acho que isso não é legal. Não é? Não é uma comunhão? Com Deus é da mesma forma. Com Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Deus, qual a sua opinião a respeito disso? Deus, o que o Senhor... Porque às vezes a gente chega na presença de Deus e a gente pega um rolo santo, né? A gente pega aquele pergaminho e abre e vai... Sabe aqueles desenhos que vai até lá na porta? Aqueles pergaminhos que você segura assim. Aí quando você abre, vai desenrolando. Desenrola o rolo. Então, às vezes a gente chega na presença de Deus com aqueles rolos. Fala, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero. Como eu disse hoje lá no curso Segunda Milha, crente danoninho. Me dá. Vocês lembram dessa propaganda? Me dá, danoninho. Vocês lembram? Eu era pequena, mas eu lembro. Tem crente que é assim. Chega para Deus, Deus, eu quero. Deus, me dá. Eu quero mais. Deus, me dá. Você já parou para falar assim, Deus, qual a sua opinião em relação a isso que eu quero? Deus te dá promessas, mas nem tudo é no nosso tempo. Ou outra coisa, nem tudo que é de Deus para você. Nem tudo que é de Deus para você. Tem coisas que é muito de Deus, mas não é de Deus para mim. Chamados são diferentes. Quem tem um chamado, por exemplo, cantar é de Deus? Sim ou não? Sim. Mas infelizmente, não é de Deus para mim. Porque eu não canto nada. Eu até oro, Deus, troca minhas cordas vocais, quem sabe um dia, né? Vou estar aqui na frente, louvando o Senhor. Mas não tenho esse dom. Cantar é de Deus? Sim. Mas não é de Deus para mim. Nem tudo que é de Deus vai ser de Deus para você. Qual é o nosso erro? A gente pega tudo na igreja para fazer, abraça tudo, vamos fazer tudo. Por quê? Tudo é de Deus. Mas nós temos que saber o que é de Deus para mim.
O que é de Deus para o meu propósito? O que é de Deus para o meu chamado? O que é de Deus para a minha vida? Você para tempo na presença de Deus e fala, Deus, o que é do Senhor para a minha vida? Ou tudo que vai aparecendo você vai pegando? Vai, bobo. Nem tudo que é de Deus para a gente. Não adianta você conhecer a obra de Deus e não conhecer o Deus da obra. Você vai cair no ativismo, você vai fazer tantas coisas, e daqui a pouco você vai estar cansado, sobrecarregado, e você fala assim, eu não aguento mais, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus. Não é assim? Por quê? Quando nós passamos tempo na presença de Deus, nós buscamos direcionamentos para a nossa vida. Até brinquei hoje também, que eu falei que nós temos um GPS dentro de nós. GPS. Guiado pelo Santo. Entendeu? Nós temos um GPS dentro de nós. O Espírito Santo te guia a toda a verdade. Tem momentos, não sei se já aconteceu com você, mas eu que sou uma pessoa normal, já aconteceu. Que tem gente, né, que se acha o super-herói. Eu sou o cara, esse cara sou eu, vamos embora, estamos lá. Não, nós somos seres humanos, todos iguais. E aí tem momentos da nossa vida que você está indo por um caminho e o Espírito Santo fala com você, não vai por aí. Não sei se já aconteceu com você. Não vai por aí. Aí você fala, eu vou assim mesmo. Aí você faz aquilo e quebra a cara. E aí lá dentro de você fala assim, sabia que eu não devia ter feito. Já aconteceu isso com você? É o Espírito Santo te ganhando a toda a verdade. Mas a gente não quer ouvir toda a verdade. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Mas será que nós temos ansiado por ouvir toda a verdade? E às vezes a verdade não é uma verdade que você quer ouvir. Às vezes, a verdade que você precisa ouvir, às vezes não, na maioria das vezes, a verdade que você precisa ouvir não será a verdade que você quer ouvir. Quando Deus vem confrontando para nos lapidar, para nos moldar, para nos fazer mais maduros, é algo que você quer ouvir? Não. Mas é preciso? Sim. É preciso. Nós precisamos estar intimamente ligados com o Deus da obra, e não somente com a obra de Deus. Nós precisamos conhecer. Maria, ela era uma mulher de Deus. Se ela não fosse mulher de Deus, ela não seria agraciada, escolhida entre todas as mulheres do mundo. Maria foi escolhida para carregar um Salvador. Ela não era qualquer pessoa. Ela era especial, ela era escolhida. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha alguém especial. Sabe por quê? Porque eu tenho características que você não tem. Você tem características que eu não tenho. Cada um de nós, aos olhos de Deus, somos especiais. Se Maria foi escolhida para carregar o Salvador da humanidade, Isabel foi escolhida para carregar aquele que iria preparar o caminho. Cada um tem um papel melhor ou pior do que o outro? Não, cada papel é importante. Mas para você saber qual é o seu chamado, qual é o seu papel, você precisa gastar tempo na presença de Deus. E a gente não quer fazer isso. É muito mais fácil, em vez de você orar e buscar a direção de Deus, você chegar para um profeta, e aí, o que Deus te revelou na minha vida? Eis que te digo de mim mesma. Né? É muito mais fácil você perguntar para alguém, o que você acha que eu vou ser quando eu crescer? Você já perguntou para o Espírito Santo? Espírito Santo, o que você me criou para ser quando eu crescer? Qual a profissão? Hoje teve o Enem, né? Vocês que fizeram o Enem, vocês viraram para Deus e perguntaram, Deus, qual a carreira que o Senhor quer que eu siga? Porque às vezes aquilo que você quer não é o propósito de Deus para a sua vida. Vira para Deus e pergunta, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Porque quando você vai com um caminho com as suas próprias forças, você é responsável pelos seus atos. Como você vai na força do Senhor, ainda que esteja tudo dando errado, você sabe em quem tem crido e você sabe que Ele é fiel. Pergunta para Deus, qual o caminho que você quer que eu tome? Versículo 13. Versículo 13 diz assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, sua mulher lhe dará um filho e você dará o nome de João. Sabe qual a segunda coisa que eu aprendo? Deus ouve orações. Deus ouve as nossas orações. E a Bíblia diz, se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas àquele que pedem aos nossos filhos, se nosso filho pedir pedra, você não vai dar. Se o seu filho não te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pedir peixe, você não vai dar um escorpião.
Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao nosso Deus que está nos céus. Deus responde a oração. Deus responde as nossas orações. Só que na primeira vez que a gente pede e não ouve, a gente deixa para lá as nossas promessas. Quantos de nós estamos desacreditados? Quantos de vocês, de nós, vamos colocar, né? Quantos de nós chegamos aqui hoje desacreditados em algumas promessas que o Senhor nos deu? Nós estamos falando sobre séries de promessas. A gente chega aqui falando, Deus, mas aquela promessa lá é impossível. Eu não vejo saída. Não tem como. Você desacredita na promessa que Deus te deu por quê? Porque está demorando? Não tem como falar de promessa sem lembrar de Abraão. Eu amo Abraão demais. Não tem como. Sabe qual é a figura que eu a mais associo fé? Uma mulher grávida. Eu já falei sobre aqui na pregação que eu fiz. Uma mulher grávida é muita fé. Porque tem uma sementinha lá dentro, está crescendo. Enquanto a sementinha está crescendo, o que a grávida faz? Quando ela sabe que está grávida, o que ela faz? Ela corre e compra o quê? Um sapatinho, uma roupinha. Ela se prepara para receber o nascimento daquela criança. Sim ou não? A mulher espera os 9 meses para o neném nascer e só depois ela vai comprar roupinha, sapatinho, carrinho, bercinho. É assim que acontece? Por quê? Ela sabe que ela está gerando um filho. Ainda que alguma coisa aconteça no meio do caminho e aquele filho não venha nascer, ela sabe que ela está gerando e ela precisa se preparar. E por que Deus poderia fazer com que a criança viesse a sementinha e na mesma hora a criança nascesse? Poderia? Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Por que tem um processo? Por que tem um caminhar? Porque não só a mãe precisa de estar se formando para receber aquela criança, mas as pessoas ao redor também precisam se preparar, porque vai vir um bebê novo, vai vir uma promessa nova. Aquilo que Deus tem te dado, por mais que tenha demorado, você tem adquirido coisas, chamado à existência as coisas que não são como se já fossem, se posicionado naquela visão e aquela direção que Deus te deu, antes mesmo de ter. Ah, Deus me falou que eu vou para as nações. Estou esperando a oportunidade de cair do céu. Não, começa a preparar. Estuda a língua que você vai para a nação que você vai. Você tem começado a estudar? Ah, não, Carol, vai acontecer da noite para o dia. Hã? Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de etapas. Se Deus te prometeu, por mais que esteja demorando, talvez seja porque você não está se posicionando ainda. Se Deus te prometeu, o que Deus te prometeu? Comece a andar à altura. Comece a se ver lá. Comece a se ver lá. Deus prometeu para Abraão que ele ia ser pai de multidões. Só que o nome de Abrão significa pai da altura. Na hora que Deus troca o nome de Abraão, Abraão significa pai de multidões, todo mundo começava a chamar ele, porque naquela época chamava pelo significado do nome. Então, quando as pessoas chamavam Abraão, não chamavam Abraão. Chamavam, ô pai de multidões, vem aqui. Ô pai de multidões, vem aqui. Vem aqui, pai de multidões. E eu imagino que as pessoas viravam para ele e falavam assim, quantos filhos você tem? Aí ele, nenhum. Hã? Como assim? Quando você acredita nas promessas que Deus te deu, e você se vê na altura daquilo que Deus te prometeu, até as outras pessoas vão acreditar junto com você. Mas quando Deus te dá uma promessa, você fala assim, e aí, quando vai acontecer? Ah, não sei, estou esperando, né? Ai, aleluia. Você acha que se você não acredita naquilo que Deus te deu, a outra pessoa vai acreditar? Desculpa, não. Deus te trouxe aqui nessa noite para você resgatar aquelas promessas que Deus te deu há muito tempo atrás. E você continuar e voltar a crer. Voltar a crer. E Zacarias, ele tinha crido. E ele orava. Tanto que o anjo apareceu para ele e falou assim, sua oração foi ouvida. Deus ouve as nossas orações. Você acha que aquela oração que você fez há anos atrás, Deus não ouviu? Ele ouviu. Mas Deus é um Deus de processos. E você pode perder o seu presente se você se apressar. Não tem aquela famosa frase, o apressado come cru? Não é muito melhor você esperar e comer um bolo gostoso do que você comer um negócio cru? Né? Ah, Carol, mas hoje em dia é muito difícil a gente esperar. Falou em esperar, não existe isso não. Hoje em dia a nossa geração é muito fast food, né? Só quer comida na hora. Se você chega no restaurante e demora para te atender, você já fala assim, nunca mais volto aqui.
esse restaurante tem um mau atendimento, esse restaurante é muito ruim, porque está demorando, eu tenho que, ó, não é? Não é assim? Eu costumo brincar que Deus não é um Deus de micro-ondas, 3 minutos está pronto. Deus é um Deus de forno a lenha. Você liga o forno, mas para Ele fazer uma excelente comida, você tem que colocar lenha, você tem que orar, você tem que colocar fé, você tem que depositar algo para que aquele negócio vai ficando pronto. Se você não colocar lenha no forno a lenha, você vai comer o negócio cru. Se você não orar por aquilo que você acredita, se você não gerar por aquilo que você acredita, quando Deus te libera a palavra para você, é como se você ficasse grávido da promessa. Você não vai nascer no outro dia, a criança não vai nascer no outro dia. É necessário um processo. Quando nós damos a luz aos Ismaéis da nossa vida, nós estamos atrasando o nascimento dos Isaques. Deus te deu uma promessa, Isaque. Mas você quer fazer do seu jeito, e você dá a luz aos Ismaéis. E você atrasa, ou você pode até perder a promessa. Quando nós damos a luz aos Ismaéis da nossa vida, nós atrasamos ou perdemos o nascimento dos Isaques. Cuidado com esse jeitinho brasileiro, deixa que eu faço, da minha forma, do meu jeito. Não é assim. Nós precisamos ser dependentes. Ser dependente do Senhor, qual o próximo passo? E às vezes Deus vai te mostrar uma escadaria, Deus vai traçar o plano todo. Olha, você vai ser bem sucedido. Só que Ele não vai te mostrar o topo. Ele vai te mostrar somente o próximo passo. Você só precisa saber disso. Você só precisa do próximo passo. Sabe por quê? Porque se Paulo soubesse que tudo que ele passou, imagina que Deus mostrasse para ele, olha, você vai ser perseguido pelo meu nome, mas você vai glorificar, porque você vai ter bênçãos, mas você também vai ser perseguido, você vai ser preso, vão caluniar você, vão brigar com você. Você acha que ele tinha aceitado Jesus naquele momento? Não. Só que Jesus nunca te disse que seria fácil. Para de se enganar e falar assim, tudo são flores. Não, Jesus te disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Não vai ser fácil, porque esperar a promessa não é fácil. Tem uns enjoos, né? Quem já ficou grávida aí, levanta a mão. Eu ainda não, mas tem enjoo. Você vomita, né? Tem aquelas coisas ruins. Mas quando você pega o bebê nos braços, você fala assim, valeu a pena. Não é? Se ainda não nasceu, é porque ainda não chegou o tempo. Mas você precisa esperar. No momento que nascer e você olhar para a promessa de Deus nos seus braços, você vai falar assim, Senhor, valeu a pena. Né? Você vai cantar. Não posso cantar, né, gente? Não posso cantar, senão não vai fluir. Segunda coisa que eu aprendo é que nós precisamos entender que Deus ouve as orações. Não saia daqui desacreditando nas orações que você fez. Deus, Ele ouve. E o fato dele não estar fazendo nada não significa que Ele ouviu. Às vezes, Deus falou comigo esses dias. Às vezes Deus deixa a gente em banho-maria. Sabe para quê? Para saber se com o tempo você vai aceitar qualquer coisa ou você vai continuar dependendo dele. Às vezes passa muito tempo, você fala, quer saber, Deus? Eu vou chutar o balde porque não aconteceu, então não quero saber mais. Aí Deus fala, estava na curva. Estava na curva. Não importa o tempo que vai demorar. Se você crê, aquele que fez a promessa, Ele é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. Deixa eu te perguntar, Jesus já voltou? Se voltou, nós estamos tudo lascados, né? Jesus não voltou ainda. Então, tem tempo da sua promessa se cumprir. Ainda tem tempo da sua promessa se cumprir. Segunda coisa que eu aprendo é que Deus ouve oração. Só que engraçado que Deus ouviu oração, mas no versículo 18, Zacarias falou assim, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher já está avançada em idade. Ele conhecia a palavra de Deus. Provavelmente ele deve ter lido ou ouvido falar da história de Abraão e Sara. Eles já tinham passado pela mesma coisa. Abraão e Sara era velha de idade, Abraão também, e eles estavam na mesma situação. Ele conhecia a palavra de Deus, ele era um sacerdote. Ele já tinha ouvido falar que Deus transformou da estéril mãe de filhos, Sara, Rebeca, Raquel,
Por que não podia fazer com Isabel? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele fez, por que ele não pode fazer? Mas o que ele vira para Deus e fala? Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher já é avançada em idade. Sabe o que Maria faz no versículo 34? Maria fala assim, como isso acontecerá se sou virgem? Olha a diferença. Se você conta uma coisa para mim, e eu viro para você e falo assim, como que isso pode acontecer? Você já é velho demais, já está avançado em idade. O que eu estou passando para você? Que eu estou duvidando do que você está me dizendo. Sim ou não? Sim. Se eu viro para você e falo, como que você acha que isso vai acontecer? Eu sou velho demais. Já estou avançado em idade, como que isso pode acontecer? Essa foi a reação de Zacarias. A de Maria foi a seguinte, como acontecerá isso se eu sou virgem? Sabe qual é a reação de Maria? Eu acho que isso é uma loucura. Anjo, eu acho que isso é uma loucura. Eu sou virgem, não estou entendendo muito. Mas se você está dizendo, eu acredito. Como que isso vai acontecer? Tamo junto, vamos lá. Qual tem sido a sua reação diante das promessas loucas que Deus tem te dado? Porque Deus é doido, né, gente? E Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Glória a Deus por isso. E às vezes Deus nos dá uma direção louca. E você fala o quê? Como que vai acontecer isso, Deus? Eu não tenho dinheiro. Ô Deus, você não está entendendo. Deixa eu te explicar todos os planos. Olha, eu não tenho dinheiro. Qual a parte disso que o Senhor não entendeu? Será que essa tem sido a nossa reação quando Deus te dá uma promessa? Ou será que você tem falado como Maria? Olha, eu acho que isso é uma loucura, mas o Senhor está dizendo, como que vai acontecer? Vamos lá, me conta o plano aí que eu estou junto. Estamos juntos e misturados. Né? Qual tem sido a nossa reação diante das promessas que Deus tem nos dado? Qual tem sido a sua reação? Falar isso é fácil, mas viver é complicado. Quando Deus te fala, isso vai acontecer, se Deus disse, vai acontecer, ponto final, não importa o tempo. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a palavra dele não muda. Você pode ser inconstante, eu posso ser inconstante, um dia está super bem, outro dia, ó céus, ó vida. Mas Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não vai mudar. A Bíblia diz que ele não tem sombra de variação, não tem mudança. Se Deus te disse, vai acontecer, isso é certo, ponto final. Agora, qual tem sido a sua reação? Porque Deus, ele vai cumprir a palavra. Mas você pode atrapalhar a sua promessa. Deus disse a Abraão que ele ia ter um filho. Mas quem atrapalhou foi Deus? Não. Foi Abraão que quis dar um jeitinho na promessa. Cuidado qual tem sido a sua reação, porque você pode atrasar ou até perder as promessas de Deus. Quer ver? Versículo 38. A Maria fala assim, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça com a minha vida, de acordo com o que você está dizendo. Será que nós temos essa coragem? Porque Maria foi muito corajosa. Pensa comigo, uma mulher, uma menina mais ou menos de 16 anos, um anjo aparece para ela e fala, olha, você vai ficar grávida. Peraí, mas eu não sou nem casada ainda, como é que eu vou ficar grávida? Vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te encobrir e você dará à luz um filho. Hã? Kuma? Será que a gente não faria igual Sara? Tá de brincadeira com a minha cara, né, Jesus? Nem sou casada ainda. Sabe o que eu aprendo aqui? Zacarias. Era difícil a mulher de Zacarias engravidar? Sim. Por quê? Porque eles já eram mais velhos. Mas Deus é poderoso para fazer todas as coisas e ele conhecia o Deus que ele servia. Pelo menos dizia. Só que é muito mais difícil uma virgem ficar grávida ou uma mulher que é casada engravidar. Conta para mim, qual que é o mais difícil? Alguém que não... Não, o poder do Altíssimo vai te encobrir e você vai ficar grávida do Espírito Santo. Hã? Qual que é mais difícil? Acontecer o que o anjo disse para Maria ou acontecer para Zacarias o que o anjo disse? Olha, você já é casado. Só vai ser um toque assim, ó, vai acontecer. Só que Maria, mesmo sendo uma coisa mais louca, ela falou que aconteça comigo de acordo com o que você disse. E Zacarias, que conhecia a palavra de Deus, o que ele disse? Como isso pode acontecer? Você ficou doido? Você pirou?
Minha mulher já é velha. Peraí, o quadro dele iria só repetir o que foi o quadro de Abraão. O quadro de Maria, até então, nunca tinha existido. Você concorda comigo? O quadro de Zacarias era o mesmo de Abraão, o mesmo de Isaac, o mesmo de Jacó. Já tinha visto isso acontecendo. E mesmo assim ele duvidou. Mas o quadro de Maria era inédito. Ninguém nunca tinha ficado grávido do Espírito Santo. Imagina ela pensando, o que eu vou falar para José? Eu acho que Maria nem foi tanto a crentona, eu acho que José foi mais crente ainda, imagina. Ela virar, então, José, estou grávida. Hã? De quê? Porque a gente não teve nada. Do Espírito Santo. Aham, sei. Senta lá e me conta outro. Se fosse hoje em dia, se sua namorada, sua noiva virasse para você e falar, estou grávida. Não, peraí. De mim não é. Gente, José foi muito crente. Muito crente. De mim não é. Então, meu filho, não quero mais saber de você. Aí o anjo, mesmo anjo aparece para José e fala assim, não, meu filho, é meu mesmo. Pode ir, tá tudo certo. Imagina. Gente, tem que ser muito crente. Concorda comigo? Será que você faria o mesmo? Não responda. Terceira coisa que eu aprendo aqui, versículo 37. Nada vos será impossível em todas as suas promessas. Nós temos que crer mais, sabia? Hoje em dia a gente está tão desacreditado, a gente está tão desacreditado no outro, a gente está tão desacreditado em nós mesmos, e muito mais, a gente está tão desacreditado em Deus. A gente vê 1 ano que a pastora Renê sofreu aquilo que ela sofreu. Olha como ela está, gente. Ninguém fala que ela teve o que ela teve. Ela está dirigindo, ela está pregando em todo lugar. Tem poder na palavra de Deus, há poder no nome de Jesus, há poder na presença do Senhor, e a gente duvida de quê? Que Deus pode... se Deus enviou o filho dele para morrer no seu lugar, um casamento vai ser difícil? Provisão financeira vai ser difícil? Salvação do seu familiar vai ser difícil? Eu acho que o mais difícil ele já fez, concorda comigo? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, não tem impossível para Ele. Não tem. Deus, Ele adora quebrar. Quando você fala assim, Deus, isso é impossível. Eu imagino que Deus fala assim, agora mesmo que eu vou fazer. Tem gente que gosta de desafio. Você conhece gente assim? Você fala assim, eu duvido que você vai fazer isso. Ah, é? Agora mesmo que eu vou fazer. Conheço algumas pessoas assim. Né? Ah, é? Duvido que você faz isso. Duvida? Então agora mesmo que eu vou fazer. Duvido que você corra 10 quilômetros na praia. Duvida? Só por isso eu vou correr 20. Você conhece gente assim? Por quê? Gosta de desafios. Deus gosta de desafios. E como você tem que ser sincero com Deus porque Ele é seu pai, fala, Deus, isso aos meus olhos é impossível. Mas eu creio que a tua palavra diz que para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então isso aqui está impossível, mas para o Senhor nada disso é impossível. É impossível para os homens, mas para Deus nada vos será impossível. Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Peraí, gente, a gente está faltando ler mais a Bíblia. A gente está crendo tão pouco. Poxa, Abraão creu 25 anos. Tomara que a gente não espere isso tudo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. 25 anos é muita coisa. Mas a Bíblia diz que ele se fortalecia na fé, fazendo o quê? Murmurando, não era? Não era isso que a Bíblia diz lá em Hebreus? Abraão, pai da fé, ele se fortalecia na fé enquanto ele esperava, questionando. Por que Deus? Era isso? É isso que está dizendo na palavra? A Bíblia diz que Abraão se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. Sabe como é que você vai se fortalecer mesmo no tempo de espera? Dando glórias a Ele. Deus, eu não estou vendo, mas eu já me vejo lá. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu já me vejo lá. Eu não estou vendo nada na minha frente está acontecendo. Eu não estou sentindo nada, mas eu me vejo lá. E eu sempre que eu prego, eu falo desse versículo, porque quem me conhece sabe que é o meu versículo favorito. Romanos 4:17. Falando de Abraão, o Deus que é poderoso para vivificar os mortos, chamar à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Eu amo esse versículo demais. Se não tem, Deus cria para você, porque Ele é poderoso para chamar à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem.
Quando você crê, você começa a se ver lá. Deus, eu já me vejo lá. Eu já estou me vendo lá na frente. Se você crê que Deus vai te fazer um grande empresário, Deus, obrigado, porque eu já estou vendo a minha grande empresa. Eu já estou vendo tantos funcionários sendo tocados pelo Senhor, sendo mudados pelo Senhor. Você se vê indo para as nações, Deus, obrigado, porque eu já me vejo em todos os países desse mundo, falando do teu amor para as pessoas. Qual a promessa que você tem em sua vida? Eu tenho a promessa de ter uma família. Deus, obrigada, porque a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha família será uma família próspera, será ungida, será uma família referência, será um espelho para essa humanidade. Enquanto todo mundo está desacreditando na família, a minha família vai ser um referencial para essa nação. Comece a se ver lá. Carol, mas não tem nem namorado ainda. E? A gente é doido mesmo, gente. Tem que orar por aquilo que você não tem. Isso é fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Se você vê, não é fé. Certeza das coisas que esperam. Olha a palavrinha aí. Esperar. Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Você não tem que ver para crer. Você tem que crer para ver. Você não anda por aquilo que você sente. Você não anda por aquilo que você vê. Você simplesmente anda por aquilo que você crê. E se você crê, tudo é possível àquele que crê. Gente, nós precisamos crer mais. A gente está tão desacreditado. A gente está pregando aqui, em vez de você tomar essa palavra para a sua vida, não, isso é de Deus para mim. Eu vou andar à altura daquilo. Não é porque eu estou falando, pode qualquer pessoa falar aqui. Mas tem gente que sai do culto da mesma maneira que entrou. Eu não gostei da palavra hoje. Vamos crescer. Desculpa, mas eu tenho que falar. Sabe quem é que vai determinar se o culto vai ser bom ou não? Não é a pessoa que está aqui em cima. É você e o seu coração. Sabe por quê? Pode ser uma pessoa que fala tudo errado. Uma pessoa totalmente ignorante. Mas se você falar, Deus, eu quero receber hoje algo que eu ainda não recebi, você vai receber. O que determina se o culto vai ser bom não é a pregação ou o louvor, é a sua vida diante de Deus. Hoje o culto não foi bom, a palavra não foi boa. Então vai orar em casa para Deus te revelar. Porque tem muitas pessoas, eu me incluo nisso. Tem muitos de nós que somos carnais e precisamos crescer. Porque Deus, Ele quer nos dar maturidade espiritual. Esse ano na Ilã, a gente declarou no início do ano que seria o ano da maturidade. Só que para a gente chegar à estatura de varão perfeito, para a gente chegar a ser maduro, vai vir vários confrontos. Vai vir várias pressões do Senhor. Vai vir várias coisas. Um diamante, para ser brilhante, para ser lindo daquele jeito, ele precisa passar por um fogo, e um fogo muito alto. Para você se tornar mais maduro, não vai ser sentando no sofá da sua casa, que legal, hoje eu estou mais crente. Não. Deus, Ele vai passar você por testes. Sai. Vai passar você por testes. Agora, será que nós temos um coração ensinável? Quando alguém vira para você, ou quando o próprio Espírito Santo vira para você e fala assim, nessa área você está tão orgulhoso, você está tão soberbo, acho que você tinha que ser mais humilde. Aí você fala, tá amarrado, sai para lá, diabo, não dou ouvidos para você. É isso que você fala? Quando um líder te confronta, o que você responde? Porque você quer conhecer realmente quem você é? Espera alguém te dar um não. Quando você diz não para alguém, você vai saber qual é a essência verdadeira dela. Enquanto todos nós estamos indo para lá, tudo são flores, vamos embora, gente, vamos lá. Estamos indo na maré. Agora, no momento que eu viro para você e falo, não, isso não. Aí eu quero ver onde está o seu coração. No momento que Deus te diz, não, espera mais um pouco. Será que você vai falar, Deus, mas eu quero, igual menino mimado, né? Mas eu quero esse chiclete agora. Tem que ser agora, tá? Porque tem muito crente que é assim. Não é? Não olha para o lado. Tem muito crente que é assim, não é verdade? Você já se viu no espelho? É muito bom a gente falar assim, fulano é assim. O Péricles é assim. Você já se olhou no espelho? Cuidado com a trave que está no seu olho, para depois você tirar dos outros.
Nós precisamos estar mais crentes, gente. Mais espirituais, mais próximos de Deus. Cara, eu não quero nada com a vida. Você quer viver o sobrenatural de Deus sem antes abrir mão das coisas carnais. Eu quero Deus mais do Senhor. Mas eu quero assim, ó, aqui, sentado na cadeira. Jesus, que era Jesus, se esvaziou da sua glória e desceu à terra. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele conversava com Deus. Ele orava o tempo todo. A gente acha que é melhor que Jesus? Você se acha melhor que Jesus? Você acha que você não precisa orar? Tem hora que não dá vontade, gente, dá preguiça. A gente é um ser humano, né? Vamos falar a verdade aqui. Vamos conversar aqui. Dá preguiça demais. Você começa a orar e você é malandro, né? Pelo menos, às vezes eu sou. Você começa a orar e você vai orar deitado. Oh, Deus, abençoa. Porque você não quer, né? Você já ora assim, você faz tudo no dia todo. Aí você, vou pegar a Bíblia para ler. Você sabe quando você pegar a Bíblia, vai te dar sono. Você ainda ora deitado, sem vergonha. Né? Começa a andar. Deus, em nome de Jesus, quero ver. Sabe o que um pastor amigo meu fez? Não recomendo isso em casa. Ainda bem que as crianças... Tem algumas aqui, mas tapa os ouvidos. Sabe o que um amigo meu fez quando ele estava no seminário comigo? Hoje ele é pastor lá na Lagoinha. E ele falava assim, toda vez que eu ia orar, ler a Bíblia, eu dormia. Ah, mas eu ficava com ódio de mim mesmo. Porque a gente fala assim, culpa do diabo. Culpa do diabo nada. É você que é carnal e precisa crescer. Né? Você que precisa se posicionar. Culpa do diabo. O diabo ajuda, mas a gente culpa tudo o diabo, né? Ele falou assim, quer saber? Aí ele começava lá, orava, sentava, lia a Bíblia, dormia. Aí ele começou a ir para a sala. Não vou ficar mais minha cama. Aí ele ia, andava na sala. Deus, em nome de Jesus. Só que aquilo ia deixando ele muito cansado e dormia de novo. Aí sabe o que ele fez? Ele subiu em cima do vaso, do banheiro. Falou assim, carne, dorme agora para você ver. Você só vai ir para o chão e se esbofetar. Como é que fala? Vai cair. Tá tudo igual. Você só vai cair no chão e vai se machucar. Quero ver você dormir. Ele começou a ler a Bíblia ali. Não faça isso em casa, não precisa fazer isso em casa. Mas você precisa ter uma autodisciplina. Nós precisamos orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar mais de Deus. Amém? Para a gente finalizar, quarta coisa que eu aprendo, versículo 39, eu acho isso tão tremendo. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa de Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria já estava grávida, Isabel também. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Sabe qual é a quarta coisa que eu aprendo aqui? Isabel e Maria eram primas, elas eram conexões divinas. Estavam ali sempre juntas, parceiras. E no momento que Maria estava grávida de um sonho, e Isabel estava grávida do outro, no momento que elas se encontraram, os sonhos que estavam dentro de cada uma delas, agitaram-se dentro deles. Nós precisamos ter parceiros de oração. Nós precisamos ter pessoas que oram com a gente. Sabe por quê? Tem pessoas que Deus está colocando sonhos no coração delas, que vai usar para cumprir o propósito daquilo que está no seu coração. Maria estava gerando aquele que ia ser o caminho, a verdade e a vida. Isabel estava gerando aquele que ia preparar um caminho. Um completa o outro. Você sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Naquele momento que o sonho que estava no ventre de Maria encontrou no sonho que estava no ventre de Isabel, elas se identificaram e os sonhos delas saltaram de alegria. E elas foram cheias do Espírito Santo. A quarta coisa que eu aprendo é que eu coloquei assim: haverão pessoas que irão gerar sonhos que farão parte dos nossos sonhos. Tem pessoas que estão gerando sonhos que vai completar aquilo que é o seu sonho. O sonho de Maria era nascer Jesus, o Salvador do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Mas o sonho de Isabel veio antes para preparar aquele que ia ser o caminho, a verdade e a vida. João Batista, ele preparou o caminho do Senhor. Ele veio antes preparando e abrindo as portas. Quando nós oramos com as pessoas que estão do nosso lado, aquele sonho que ela está gerando completa o nosso. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum.
Maria e Isabel eram conexões divinas. Quando elas se encontraram, os sonhos que elas estavam gerando saltaram de dentro delas. Quem é o seu parceiro de oração? Com quem que você ora? Com quem que você se abre? Com quem que você fala assim, eu não estou aguentando mais, esse peso está pesado. Esse peso está pesado demais. Ah, Carol, a minha oração é com Jesus. Sim, ele tem que ser o principal, mas nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de gente. Nós precisamos estar conectados. E a quinta coisa que eu aprendo aqui é que Zacarias, por não acreditar, ficou mudo. Tem umas pessoas que precisavam ficar mudas, né? Que murmura tanto, tanto, tanto. Eu não sei se você já teve a desalegria, nem sei se existe essa palavra, mas de estar do lado de uma pessoa. Você fala, aí, como é que está a sua vida? Só luta, tribulação atrás de tribulação. A pessoa só abre a boca para falar coisa ruim. Você, e aí, como é que tá? Você ganhou um carro, que legal. Ah, não, mas eu queria um carro melhor. Puxa vida. A pessoa só abre a boca para falar coisa ruim. Sabe por que eu acredito que Zacarias ficou mudo? Porque se ele falasse, ele ia começar a murmurar. Não, ele ficou mudo até ver as promessas se cumprirem. Tinha gente que tinha que ficar, porque tem gente que fala tanto mal dos outros, tem gente que fala tanto mal das situações, circunstâncias, que você fala, não acredito. Deus, limpa meus ouvidos porque está demais. Será que nós somos assim? Porque a gente sempre gosta de culpar o outro. Fulano só murmura. E você? E eu? E eu? E você? Zacarias ficou mudo por não acreditar. Versículo 64 diz assim: imediatamente sua boca se abriu. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 60. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, o nome dele não será Zacarias, ele será chamado de João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu o nome dele de João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Nós precisamos aprender a louvar a Deus e parar de murmurar. Troca as suas palavras. Maria falou assim: Deus, eu sou virgem, eu não estou vendo como acontecer isso. Mas se o Senhor está dizendo, que aconteça em mim conforme tu estás dizendo. Para de murmurar. Ai, Deus, está demorando muito. Não interessa. Deus tem o controle de todas as coisas. Ah, Deus, isso aqui eu não gostei. E daí? Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Começa a louvar. Como diz aquela música, vou dançar de alegria antes de ver o meu milagre acontecer. É aí que você prova a sua fé. Deus, eu não estou vendo nada, mas eu declaro. Quando a pastora Renê estava no hospital, a gente não estava vendo ela voltar ao normal. A gente ainda estava vendo ela lá doente, enferma, toda praticamente morta. Mas o que a gente começou a falar? Deus, nós declaramos cura, nós liberamos cura, nós declaramos que ela vai voltar ao normal, nós acreditamos. A gente estava vendo alguma coisa acontecer? Não, mas a gente já estava se posicionando lá na frente, hoje. Há um ano atrás, a gente já estava orando o dia de hoje. Quando a gente começa a declarar, Deus, eu não aceito essa situação, eu não aceito ela dessa forma, eu já vejo ela fazendo tudo o que ela fazia antes e melhor. Isso demorou um processo. E naquele dia nós estávamos declarando o dia de hoje. O que você vai declarar para o seu dia de amanhã? Porque o você está vivendo hoje é aquilo que você semeou atrás. O que você quer viver amanhã? Comece a declarar hoje. As nossas palavras carregam poder. E quando você libera uma palavra no mundo espiritual, é como se aquilo se tornasse um decreto. Eu creio e ponto final. Não estou vendo nada acontecer, não interessa. Eu sei quem tenho crido e eu sei que Ele é fiel. E eu queria que o último versículo que você abrisse comigo está lá em 2 Coríntios. Capítulo 1. Pode abrir ele ficando de pé. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 20. Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus,
Tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus, ele libera as palavras na sua vida. Sabe o que significa amém? Assim seja. Quando Deus libera as palavras na sua vida, sabe quem vai determinar assim seja? Você. Vamos ler de novo. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus a você, tantas têm em Cristo o sim. Deus já te disse o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus, ele te deu promessas até hoje. E Deus, ele confirma dizendo sim, é isso que eu tenho para você. Mas o amém, assim seja, é pronunciado por mim e por você. Fecha seus olhos. Começa a trazer à sua memória todas as promessas que Deus te deu. Não esquece de nenhuma. Ah, Carol, mas isso é tão insignificante para Deus? Não. Deus, ele é Deus de detalhes. Deus, ele é Deus de detalhes. Ele conhece o mais íntimo do seu ser. Deus é um Deus que você pede ele uma bala e ele te dá. Porque ele ama você incondicionalmente e ele te dá detalhes. Quais são as promessas que Deus nos deu? É muito bom a gente falar, eu sou cheio de promessas. Mas a nossa parte é crer. Deus, ele dá promessas. Mas a minha parte, a sua, é crer e obedecer. Independente de tempo, independente de eras, independente de situações. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Não importa, Pai, qual seja as situações, não importa qual seja a situação física, não importa, Senhor, qual seja a situação espiritual, a situação natural, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos, e a Tua palavra diz que é possível, e isso nos basta. Deus, em nome de Jesus, nós andamos por aquilo que nós vemos, e o Senhor tem liberado promessas para as nossas vidas, e hoje o Senhor diz sim, e nós dizemos o amém. Começa a dizer amém, Deus. Eu recebo essa promessa na minha vida. Eu recebo essa promessa na minha vida. Se a Tua palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é promessa para mim. Eu tomo posse disso e eu vou viver à altura disso. Se a Tua promessa diz que eu vou ser bem sucedido, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, eu vou andar à altura disso e eu vou viver o melhor dessa terra. Deus, em nome de Jesus, começa a declarar. Começa a chamar à existência as coisas que ainda não são. Carol, mas eu não estou vendo nada. Você não tem que ver. Você não tem que ver com os olhos naturais. A sua oração pega as coisas no sobrenatural e traz para o natural. Através da sua oração, você vai até o reino Kairos de Deus, o tempo Kairos de Deus, o tempo sobrenatural, e chama à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Começa a chamar a existência nesse momento. Abra sua boca. Começa a declarar. É a sua vida, são suas promessas. Deus, eu creio. Deus, eu creio que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Se você não tem promessas nenhuma, começa a pedir, Deus, me dá suas promessas. Me mostra, abre os meus olhos para viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Me dê parceiros de oração. Me faz crer mais. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus, me dê mais uma fome, uma sede desesperada pela Tua palavra, para que eu possa me alimentar dela e andar em fé. Todas as vezes que eu vier esmorecer, que eu não venha ter medo, mas que eu venha me alimentar da Tua palavra e andar à altura dela. Começa a declarar.